Em abril de 2024, o Master comprou o Banco Voiter por 436 milhões de reais. Em agosto de 2024, ele concluiu a compra do Will Bank, que trouxe mais de 10 milhões de clientes para dentro do Master. Em outubro de 2024, algo interessante aconteceu. A Fitch Ratings elevou o rating do Banco Master de BBB para A-. Ou seja, oficialmente, o banco tinha melhorado a nota de crédito. Então, aparentemente, estava tudo indo muito bem. Só que hoje, olhando para trás, muita gente acredita que aquele dinheiro era necessário não para expansão, mas para tentar segurar o banco de pé, porque a saúde dele estava muito comprometida. O Banco Master tinha aproximadamente 50 bilhões de reais em depósitos e esses depósitos estavam crescendo a uma velocidade assustadora, pagando 140% do CDI. Mas do outro lado, os ativos do banco não estavam gerando caixa na mesma velocidade. Era uma bomba relógio. Mas aqui tem um problema, tem uma fila. Primeiro, vão pagar os credores trabalhistas, que são os funcionários que não receberam salário, por exemplo. Imagina quanta gente tem lá trabalhando no banco que eventualmente não sabia do que estava acontecendo, um coitado, uma coitada que de repente se viu sem emprego agora. Essa pessoa vai ter prioridade. Depois, pagam-se os credores com garantia real, ou seja, tipo um empréstimo com imóvel em garantia. Depois, os credores chamados de quirografários, que são os credores sem garantia. E aqui que entram os CDBs acima de 250 mil. Ou seja, você só vai receber o que sobrar depois que todo mundo na frente for pago. Mas aqui tem um problema, tem uma fila. Primeiro, vão pagar os credores trabalhistas, que são os funcionários que não receberam salário, por exemplo. Imagina quanta gente tem lá trabalhando no banco que eventualmente não sabia do que estava acontecendo, um coitado, uma coitada que de repente se viu sem emprego agora. Essa pessoa vai ter prioridade. Depois, pagam-se os credores com garantia real, ou seja, tipo um empréstimo com imóvel em garantia. Depois, os credores chamados de quirografários, que são os credores sem garantia. E aqui que entram os CDBs acima de 250 mil. Ou seja, você só vai receber o que sobrar depois que todo mundo na frente for pago. Se você tem até 250 mil, você está coberto pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ao contrário do que muita gente pensa, o FGC não é do governo. O FGC foi criado pelos próprios bancos para proteger investidores em casos como esse. Quando o banco quebra e entra em liquidação, o FGC entra em ação e paga até 250 mil por CPF. Por isso, normalmente leva algumas semanas, às vezes até 2 ou 3 meses, até o FGC processar tudo e fazer o pagamento. Inclusive, uns 2 ou 3 anos atrás, eu fiz um vídeo aqui no canal falando da BRK Financeira, que era outra instituição passando por problemas, e na época demorou cerca de 15 dias para os investidores receberem o dinheiro de volta. Errado, mas tem tudo que deu certo também. Então, o que será que vai acontecer? Então, se a gente fosse considerar agora uma carteira bem mais diversificada, e acho que a gente pode pegar as 10 empresas que compõem o Ibovespa ali, as maiores em valor de mercado, e vamos ver como é que fica a evolução do nosso capital, né? E vamos agora simular. Para a gente colocar em 10 empresas, a gente vai ter que considerar, a gente considerou um aporte, né, de R$4 mil por mês em 4 empresas. O que a gente vai ter que fazer aqui? R$400 em 10 empresas diferentes, balanceamento por igual, mesma coisa de sempre, 20 anos, igualzinho, agora R$400 em cada uma das empresas por mês aqui pra gente ver no quanto virou. Vamos ver se a diversificação realmente vai diminuir ou vai aumentar a rentabilidade. Então aqui a gente teve 4 milhões que virou direto na Petrobras, olha só, nas 10 maiores empresas. Então, PTR4 com um risco bem menor, né? Porque agora a gente está diversificando nas maiores empresas do país. Então no total aqui, se a gente tivesse feito uma diversificação escolhendo somente as 10 maiores, a gente teria tido um resultado financeiro, né, de 13 milhões, olha só. Então quando a gente fez a diversificação somente por 4 empresas boas, considerando que uma só foi ruim ali, a gente tinha tido um retorno de 18 milhões. Aqui a gente considerou uma taxa de erro de 50%. Que vai permitir eu ter uma vida ainda melhor. Então, meu plano foi assim, bom, eu vou aportar todo mês, investir todo mês, por X anos, na época era 19 anos, porque eu fiz o cálculo, porque teria que ser dentro do meu orçamento, eu não podia poupar muito, né? Seria ótimo se eu pudesse investir 3 mil por mês, que ia ser bem mais rápido. Você planejou 500 por mês. Isso aí, 500 por mês. Eu fiz todos os cálculos de cenários possíveis e falei assim, na pior das hipóteses, em 19 anos eu vou me aposentar, eu estou tranquilo em relação a isso. Então, tá numa idade legal ainda para eu e minha esposa dar uns passeizinhos, né? E não passar aperto, poder pagar um plano de saúde, para comprar as coisinhas lá do mês, lá fazer a compra e tudo mais. Planejei isso, né, para 19 anos, de acordo com o meu aporte mensal, e que seria, o objetivo principal é ter a renda suficiente para pagar todas as minhas despesas e sobrar um pouquinho. Então, lazer, né? E como acontece com a grande maioria dos investidores, tudo acontece de forma antecipada. Acho que só quem não investiu ainda que não percebe isso. Depois que tu começa, tu vê aquele rendimento caindo na tua previdência. E eu trabalhei muito, como eu falei, né, por muito tempo, e é claro, isso acabou resultando em uma privação de muita coisa, até de tempo com a família. Eu pensei assim, tá cada vez mais perto o momento de me aposentar, e pelo que eu tô vendo aí no noticiário, vai demorar mais tempo para eu me aposentar, e existe a possibilidade ainda de eu receber
menos do que deveria, né? Isso se tudo acontecer, e se não acontecer, né? Então, assim, eu percebi que era realmente necessário criar um plano. Qual era o plano? Era ter recurso financeiro suficiente para, caso a minha aposentadoria não acontecesse, sei lá, porque a gente não sabe quantas reformas a gente vai viver nos próximos anos, né? Caso não acontecesse, por algum motivo qualquer, eu teria ali condição financeira de ter o básico meu, o meu orçamento mensal coberto aí com rendimento de investimentos para poder não passar aperto. É claro que a gente espera que a gente receba alguma quantia, então se eu receber alguma quantia, aí vai ser um complemento importante. A renda não é constante. Eu tô falando de quê? Da variação dos dividendos. Muito investidor, quando começa o investimento em fundo imobiliário, ele olha isso aqui, ó. Comigo foi assim, todo mundo é assim, né? Alguém fala, ó, o fundo imobiliário você compra uma cota, ele vai te pagar ali o aluguel todo mês. É você mesmo, quanto que custa? Ó, R$ 9,59. E aí, quanto ele paga de dividendo? Ah, ele paga, ó, 10 centavos. E muita gente pensa que esse valor aqui é fixo. Que ele vai pagar 10 centavos o resto da vida. E não é bem assim, pessoal. Por quê? Porque aqui no caso de um fundo de papel, esse valor do rendimento ele está ligado a quê? A dívidas. Então o fundo de papel empresta dinheiro, recebe esse dinheiro com juros, né? E esses juros ele está sempre indexado principalmente a dois indexadores. IPCA é a inflação, CDI você pode considerar ali a Selic, né? Que ela tem um impacto ali no CDI. A taxa Selic ela está mudando o tempo inteiro. Hoje está 15%, tempo atrás estava 10%, um pouco mais atrás estava 2%. Isso tem um impacto direto no rendimento. Então o seu rendimento não é fixo. Por quê? O objetivo para fundo imobiliário aqui pega muita gente. Como eu falei lá no início, muito investidor pensa que fundo imobiliário é ação, fundo imobiliário é renda fixa, fundo imobiliário é criptomoeda. Não é. Ação, você compra a ação, ela tende a valorizar no passar do tempo, dependendo da ação. Uma cota de R$20 ela pode custar 30, 40, 50, até R$100. Isso é comum acontecer com a ação. Para fundo imobiliário, não. É aquilo que eu te falei, normalmente ele anda de lado. O crescimento é bem pequenininho, de acordo com a valorização dos imóveis. Como a gente acabou de falar aqui, no passar do tempo, no passar dos anos, tá? E essa é a única forma que o fundo imobiliário tem de valorizar. Por quê? Porque o lucro dele, ele é entregue nas nossas mãos, como a gente viu no início. Então não dá para comparar um fundo imobiliário com a ação, que a ação ela reinveste aquele dinheiro que ela ganha e ela tende a crescer no passar dos anos. Outra coisa, fundo imobiliário não é renda fixa. O pessoal fica comparando fundo imobiliário com renda fixa, não é. Não dá para você ter fundo imobiliário como se fosse uma reserva de emergência, por exemplo. E por último, pessoal, e mais importante, paciência é tudo. Muita gente quer retorno com fundo imobiliário, principalmente no curto prazo. Olha aqui, pessoal, essa janelinha aqui, ó. No ano 1 e 2 é construção de base. No ano 3 e 4, no ano 3 e 5, que é o que nós estamos aqui agora no canal, é acumulação consistente. Eu já tenho o dinheiro que eu coloco no meu bolso, além dos proventos que eu recebo, já é mais consistente. Ano 5 e 10, entre 5 e 10, é a composição de renda. Tá? Então eu já posso inclusive usar esse valor para complementar alguma coisa aqui em casa. Ano 10 para cima é a renda passiva sólida, é o dinheiro que eu recebo de provento, que ele consegue ali, esse dinheiro ele já supre as minhas necessidades. Dá para pagar minha conta de luz, conta d'água, minha alimentação. Eu alcancei a independência financeira. Essa renda passiva agora já dá para custear ali os gastos da minha vida. Então, paciência é tudo. Mais de 10 anos investido. Existe uma diferença enorme e importante entre o que eu chamo de zero temporário e zero crônico. Muita gente passa por um zero temporário em algum momento da vida, logo após a faculdade, depois de perder o emprego ou durante uma grande mudança. É estressante, mas não necessariamente devastador. Você está quebrado agora, mas tem um plano para sair disso. Você acredita que vai melhorar. O zero crônico, por outro lado, é completamente diferente. É quando você está no zero há anos. Já tentou economizar dezenas de vezes, mas sempre falhou. E agora nem acredita mais que é possível. Você desistiu da ideia de progredir. Essa sensação de desesperança é tóxica, porque se transforma numa profecia autorrealizável. Se você não acredita que consegue guardar dinheiro, não toma as decisões necessárias para guardar dinheiro. E como não guarda, continua no zero, o que reforça ainda mais a crença de que nunca vai conseguir. Sair do zero crônico exige reencontrar a esperança, mesmo quando tudo à sua volta te dá motivos para se sentir sem saída. E isso, meu amigo, é o mais difícil de tudo.
O que você prefere? 100 mil reais hoje na sua conta ou 1 centavo que vai dobrar de tamanho todo dia, só que só durante 31 dias? O que você escolheria? Me responde aí nos comentários. Bom, deixa eu te mostrar o que aconteceria se você escolhesse essa opção. Eu sei que muitos de vocês pegariam 100 mil reais na mão. Se você pegasse esse 1 centavo aqui, ó, e você colocasse ele hoje, ó, 1 centavo. Amanhã 1 centavo valeria 2 centavos. 2 centavos no outro dia valeria 4 centavos. 4 valeria 8 centavos, 8 viraria 16 centavos, 32 centavos, 64 centavos, R$1,28, R$2,56, R$5,12. Então em 10 dias, 1 centavo teria virado só R$5,12. Só que se esse dinheiro continuasse dobrando, 11 dias, 12 dias, 13 dias, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, você teria 10 milhões de reais. Parece loucura, não é? Mas eu fiz tudo isso aqui para te mostrar 2 pontos. Primeiro, nunca negligencie o poder dos juros compostos. Não deixa para investir amanhã o que você pode investir hoje. Os juros compostos são poderosíssimos. A segunda coisa é, não ignore os pequenos hábitos. São eles que você ignora hoje, mas se você começasse, você teria grandes resultados. Porque as pessoas superestimam o que elas poderiam fazer no curto prazo, mas elas subestimam onde elas poderão chegar no longo prazo. Então não deixa de começar o que você sabe que tem que começar agora.